Quando o paciente é diagnosticado com RAS e recusa o tratamento, como devemos proceder? Cara, a gente não tem o poder de obrigar, né? Nosso trabalho é um trabalho de sensibilização. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com o usuário que foi diagnosticado com RAS e ele se recusa a fazer o tratamento, a gente vai precisar trabalhar a promoção da saúde e prevenção de doenças, principalmente a promoção, ou melhor, a prevenção de doenças. Como? Você precisa falar que esse paciente, se ele não tomar os medicamentos, ele vai morrer. Essa é a primeira coisa, gente. Ele vai estar suscetível à parada cardíaca com mais facilidade. Ele vai, qualquer estresse que ele tiver vai fazer com que a pressão dele suba com muito mais facilidade, principalmente sem o uso dos medicamentos. Quando vê, ele vai ter um AVC. E aí, quando a gente fala em AVC, a gente não pode só falar para o paciente, olha, você pode ter um AVC, acidente vascular cerebral. Não, você tem que falar para ele o seguinte, ó, olha, você pode ter um AVC e o seu lado esquerdo do corpo vai ficar paralisado, você vai ter dificuldade para andar e dentro de 5, 10 anos você vai precisar de ajuda de outras pessoas para andar. Gente, o nosso trabalho enquanto profissionais de saúde, principalmente do agente comunitário de saúde, eles jogam sobre nós, né, o sistema de saúde joga sobre nós uma coisa que eu acho muito perigosa, que é o seguinte: o agente comunitário de saúde tem que acolher os usuários. E isso é verdade. Porém, quando fala em acolhimento por parte do agente de saúde, eles romantizam demais, como se a gente tivesse que levar isso como se fosse uma coisa fofinha, abraçar o usuário, pegar os problemas dele, trazer para a nossa vida, pegar ele pelo braço, levar para a unidade básica de saúde. Não, gente. Isso não é acolhimento. Isso daí é trabalho de pai e mãe. Perceba como um médico ou como um enfermeiro trata o usuário. Eles são mais frios, talvez porque estejam na profissão há mais tempo, talvez, mas a grande maioria dos agentes de saúde estão muito mais tempo na profissão, na área da saúde, do que médicos e enfermeiros, né? Mas eles são mais frios. Por quê? Porque eles dão o diagnóstico e eles são mais claros. Essa doença mata. O agente comunitário de saúde, ele precisa também ser frio em diversos momentos. Então, se você tem um usuário que não quer fazer o tratamento da RAS, não quer tomar os medicamentos todos os dias, ou toma quando quiser, ou é como eu há uns anos atrás, né, quando não tinha conhecimento nenhum, eu só tomava o remédio da pressão quando minha pressão estava alta, porque eu achava que era assim, subiu, vou tomar um remédio, ela vai abaixar. Não, o medicamento não é para baixar a pressão, o medicamento é para impedir que ela suba. É completamente o oposto do que eu imaginava. Então eu vivia passando mal, tomava o medicamento, não adiantava, e provavelmente por isso, inclusive, eu desenvolvi a enxaqueca que eu tenho até hoje, que agora eu preciso tomar medicamento também para controlar. Então, meu usuário não quer fazer o tratamento da doença. Fala para ele que ele vai morrer, pô. É isso, gente. A gente não pode ficar passando a mão na cabeça. É isso que vai acontecer. Tem filho, tem esposa, tem família. O que você gosta de fazer? Você pode ficar sem isso aí, cara. Seu futebol aí de todo fim de semana pode ser interrompido com AVC, né? Ou coisa pior, você pode simplesmente, de uma hora para outra, infartar. Porque as pessoas falam que não tem medo da morte, mas tem sim, gente. Todos nós temos. A gente ama a vida, a gente gosta de viver, por mais difícil que a nossa vida seja. Então, sim, se você falar a verdade, você consegue trabalhar aí pelo menos a sensibilização. Agora, não assuma essa responsabilidade sozinho. A gente comunitário de saúde trabalha em equipe. Se você tem um usuário que não quer fazer o tratamento da doença, converse com a enfermeira, converse com o médico, lance no prontuário, né? Para quem trabalha com ESUS, infelizmente, nós, agentes de saúde, não temos um campo para a gente digitar. A gente só consegue ticar ali, né? Tem isso? Tem. Não. Tem isso? Tem. Não. Tem. Enfim, a gente não consegue escrever. Mas se você tem alguma situação no seu território, na sua microárea, que você precisa registrar em prontuário, converse com seu médico, converse com a sua enfermeira, relate que eles têm a obrigação de escrever isso no prontuário. Então você vai se respaldar, por exemplo, de um usuário que não quer fazer aí o uso de medicamentos para hipertensão arterial. Faça isso, tá bom? Mas, principalmente, seja frio com os usuários quando tiver que ser frio. Seja realista. Jogue o problema dele na mesa, as consequências, mas principalmente os benefícios, caso ele aceite o tratamento, né? Porque é super importante. Nós somos profissionais de saúde, gente. A gente precisa ser frio mesmo, falar algumas verdades, esse pessoal precisa despertar para a vida, né? Vamos viver. O melhor da vida é viver. E a gente precisa viver.